Portugal, professora da Sala de Recursos da Escola Municipal Jerônimo Mendes da Costa. Estou aqui mais uma vez para apresentar uma proposta de atividade para os nossos alunos com deficiência. Estamos vivendo esse tempo aí de isolamento social e eu trago uma proposta de contação de histórias. Só que essa contação de histórias, essa história que eu escolhi, ela vem para ensinar os nossos alunos também a gostar de comer alimentos em que eles dizem que não gostam, ou se já provaram alguma vez e disseram que não gostam ainda. E eu trouxe a sugestão hoje do livro A Sopa de Pedra, de Bia Bedran. Eu vou fazer uma adaptação dessa atividade porque a proposta desse livro é fazer com que a criança coma alimentos saudáveis e esse período, você sabe que nós estamos passando também por uma crise financeira, onde muitas famílias estão precisando de cestas básicas e não tem nos seus alimentos também rico em legumes e verduras. Então eu sugiro também que essa sopa de pedras não seja somente feita com legumes e verduras, mas sim como um feijão de pedras, uma canja de pedras, e a gente possa utilizar outros alimentos também que tenham caldo e que possa ser chamada de pedra. Vamos aos materiais? Que você vai pegar os legumes e as verduras que você tiver em casa, né? Eu separei aqui abóbora, batata, cenoura, eu separei inhame, mas isso pode ser feito com outro tipo de alimento que você tenha também. Separei uma panela vazia e uma colher, pode ser de pau também, aquela colher de pau. Você vai pegar pedras, tá? Vários tipos de pedras que você tenha. E vai pegar água, tá? A água com um copo. Esse copo pode ser qualquer copo que você tenha em casa, tá? E essa água aqui, como vai ser contada na história, né? Eu vou fazer uma série de adaptações para vocês. E vamos começar essa história então. Uma vez, Pedro Malazarte, que era famoso por sua esperteza, foi chamado para resolver um caso muito interessante. Era lá, numa cidadezinha bem pequenininha, em que era conhecida por ter plantações maravilhosas, que ele foi para lá. Quando chegou, ele começou a ver um montão de crianças. E os seus pais haviam chamado Pedro Malazarte para lá para resolver um problema dessas crianças. Eles não gostavam de comer legumes e verduras. E aí, Pedro Malazarte foi com eles. Reuniu toda a criançada, fez uma roda bem grande e aí virou para todas elas e falou: "Vamos tomar uma sopa?" E as crianças olharam uma para as outras com cara horrorosa, fazendo cara de nojo, e ele falou: "Não, não, vamos tomar a minha sopa de pedra." Eles continuaram olhando, mas não mais com nojo, mas sim com curiosidade. Eles queriam saber: que sopa de pedra? A minha famosa sopa de pedra. Só que para começar, nós temos que se organizar. E aí, Pedro Malazarte pegou a sua panela, pegou sua colher e botou bem no meio. Agora eu preciso que reúnam os grupos de crianças. E aí, na sua casa, né, mãe? Você não vai reunir. Você vai usar o nosso aluno para entregar esses ingredientes. E ele pede para que vá lá no rio
pegar água fresquinha. É claro que na nossa história vai ser a água filtrada, né? Que vai ser a nossa água. Ele também vai pedir para o outro grupo de crianças trazer um montão de pedras. Na história são pedras redondinhas, mas é claro que nós vamos prezar pelas pedras mais limpinhas. E você vai pedir para o seu filho catar um monte de pedras mais limpinhas que ele encontrar, que é difícil. E um outro grupo de crianças que vai trazer legumes e verduras para eles. Mas é claro que se você não tiver na sua casa legumes e verduras, você vai pedir para ele trazer caroços de feijão. Se você quiser fazer um feijão de pedras, você vai pedir para que ele traga arroz e cenoura, se quiser que faça uma canja de pedra. E aí você vai adaptar na sua casa. E aí, quando Pedro Malazarte coloca a panela e a colher no centro lá, para começar a organizar a sopa, as crianças falam: legumes e verduras? Não! E aí, Pedro Malazarte, que era muito esperto, logo já falou: mas olha só, gente, minha sopa é de pedra e o legume e a verdura é só para dar cor. Porque olha só, a abóbora é laranja, a batata é amarela, o inhame é branquinho e as verduras são verdinhas. É só para dar cor. As crianças curiosas queriam entender essa história melhor, foram correndo pegar as coisas que Pedro Malazarte pediu. E aí ele começou a cantoria, fazendo a sopa, e as crianças vinham trazendo. Minha sopa de pedra tem melhor sabor. Eu boto legume da horta só pra dar a cor. Verdura fresquinha, um bocadinho só. Boto água do rio pra ficar melhor. Eu boto água do rio pra ficar melhor. A minha sopa de pedra tem melhor sabor. Larará. Eu boto legume da horta só pra dar a cor. Verdura fresquinha, um bocadinho só. Boto água do rio pra ficar melhor. Eu boto água do rio pra ficar melhor. E o tempo foi passando e as crianças começaram a sentir muita fome. E aquele cheirinho foi se espalhando por todos os lugares. As crianças iam e vinham, todas começaram a sentir fome. E Pedro ia misturando e cozinhando os legumes, quer dizer, mexendo as cores, né? E aí ele foi mexendo, cozinhando, até que todas as crianças se sentaram e a sopa de pedra já estava pronta. Ele começou a colocar a sopa para todas as crianças comerem. E elas pegaram e foram se deliciando, porque estava muito saborosa. E todas as crianças tomando a sopa de pedra. Um menininho muito esperto chegou pertinho de Pedro e falou: "Ô Pedro, e as pedras, Pedro? A sopa não é de pedra?" Aí Pedro, que é muito esperto também, falou assim: "Ué, as pedras ficaram todas no fundo, que é só para elas darem um gostinho. Por fim, você vai pegar e vai fazer realmente uma sopa de legumes e vai oferecer como uma sopa de pedra, é claro, né, para que o seu filho possa saborear.
né? E aí você vai dizer que essa sopa também é a sua sopa de pedra e que na verdade é a sua sopa de legumes que você vai apresentar para ele. Eu espero que vocês tenham gostado, se divirtam bastante com seu filho em casa e fique em casa.